Amados irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia, que compõe a primeira parte da celebração da Paixão do Senhor, ela traz algo de muito especial, valoroso, para que possamos entender o grande mistério que nos é revelado por estas fontes da nossa Santa Igreja, que é a revelação, a tradição e o magistério da Igreja. Sabemos que rezamos na Semana Santa as primícias da nossa fé. Sabemos que a primeira missa que Jesus celebrou iniciou-se na ceia, no lava-pés, e irá se concluir na cruz. Era costume na ceia judaica tomar 3 cálices. Nestes cálices foi onde Jesus instituiu a Santa Eucaristia, o mistério do seu corpo e seu sangue. Este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O quarto não foi bebido na ceia, foi oferecido em forma de vinagre. Vinagre é um vinho ruim. Foi o que foi oferecido a Jesus. Por quê? Porque o verdadeiro cálice foi aquele que o Senhor ergueu na ceia e que iria se completar na cruz com o seu lado aberto, ou seja, a Eucaristia é o santo sacrifício de nosso Senhor. Primeira missa. Ali também, na nossa igreja, são abençoados na missa de Santos Óleos, os óleos, onde nós nascemos da fonte do batismo, nascemos da primeira Eucaristia que recebemos de Jesus e nascemos e fomos confirmados no santo crisma. Já nesta celebração da Paixão, nós aprofundamos este grande mistério, o sacrifício de Jesus, este tribunal horrível, o qual Jesus foi submetido mediante o juízo insano de judeus, doutores, chefes, mestres da lei, que queriam que Nosso Senhor batesse continência para os sumos sacerdotes, sendo ele o sumo sacerdote, para os governadores, para o governador e o império, sendo ele o rei. Adentremos, amados irmãos e irmãs, na primeira leitura. Que maravilha! O inconsciente bíblico que já revelou a Isaías, 700 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, já colocara no coração deste profeta aquilo que naquele presente era incompreensível, mas que seria compreendido apenas neste presente da cruz. É um dos cânticos do servo sofredor. Então lemos Isaías agora com a ótica da cruz e vemos nele prefigurado neste profeta, neste canto, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo revelado inteiramente nas Sagradas Escrituras. E quem organizou este livro chamado Bíblia foi nada mais, nada menos do que um padre católico, São Jerônimo, que depois dos 70 sábios, traduzindo do grego para o grego, São Jerônimo traduz para o latim e insere estes textos na Sagrada Liturgia. Como? É muito complexo. Como organizar esses textos bíblicos?
mas está aqui. Primeira leitura. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será no mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Falaram então este texto do Senhor, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, desprezado como o último dos mortais. Ao passarem por ele, tapavam o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. Veio então para curar as nossas enfermidades. O castigo que era para nós caiu, amados irmãos e irmãs, sobre ele. No entanto, as feridas do Divino Mestre era o preço da nossa cura. E meditávamos que o total abandono nas últimas palavras, Pai, por que me abandonastes? Sim, o Pai abandonará o Filho porque ele estará fazendo este sacrifício, não por si. Ele não tinha pecados, mas porque o Pai sabia que o Filho estava pensando em cada um de nós. Deveria abandonar o Filho. E o Filho deveria estar abandonado para cumprir para cumprir o preceito, para viver todo este sacrifício, para salvar a humanidade dos seus pecados. Foi por nós. Foi por nós que nosso Senhor Jesus foi abandonado na cruz. E este abandono livre, aceito pelo Pai e o Filho, irá, amados irmãos e irmãs, culminar nestes santos mistérios da nossa salvação. Aqui nós temos a pura revelação das Sagradas Escrituras. Depois, a sabedoria da igreja, a tradição da igreja, consegue aglutinar na palavra de Cristo os textos antigos dos Salmos. Quando lemos, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, estamos recordando Jesus, quando tudo estava consumado e ele vem a morrer. Quando lemos, Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente em vossas mãos. Senhor, entrego o meu espírito porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quando lemos, tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezado e zombaria dos vizinhos. Nós estamos cantando ao dizer, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, salta a nossa inteligência por meio da imaginação, a imagem do servo sofredor, a imagem do Filho de Deus. E aí agora, com esta sabedoria da ciência, com esta ciência da igreja, nós vamos ler o complemento dos Salmos e completar aquilo que nós entendemos e vivemos do sofrimento de Cristo. Então existe a tradição. E quem realizou esse exercício litúrgico e trouxe a nós foi o magistério. Caríssimos, amados irmãos e irmãs, para nós católicos, Deus se revela nas Sagradas Escrituras, na tradição da Igreja que celebramos e no Santo Magistério. O magistério para nós é palavra de Deus. A tradição da Igreja que fez todo este trabalho teológico de unir a revelação e trazê-lo para a nossa liturgia, a tradição em si é, para nós, católicos, a palavra de Deus. E as Sagradas Escrituras reveladas é, para nós, a palavra de Deus. Isto, amados irmãos, é belo. Ao tomarmos a carta aos Hebreus, basta vir à missa.
que lemos esta carta e sabemos do que ela diz. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, abriu a chave que abriu a porta. Jesus, o Filho de Deus. Após isto, amados, entrou no céu todos os justos. Esta grandeza de mistério vamos contemplar totalmente lá. Por isso, amados, vivamos bem, comunguemos bem, e que Jesus, ele venha a nós. Vem, Jesus, na tua palavra. Entra, Senhor, em nossos corações. Que o Senhor venha na Eucaristia, que o Senhor venha na vida dos santos, que o Senhor venha ao nosso coração pela Santa Igreja, pela Sagrada Liturgia, na comemoração do grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor a cada ano, nos círculos litúrgicos. Que o Senhor venha. Aqui, amados, nós somos filhos, nascemos do batismo, nos alimentamos na Eucaristia e fomos confirmados. Resta, amados, agora viver o mistério do santo matrimônio entre os casais, da ordenação de uma especial consagração, e queira nós podermos apresentar nossos filhos à igreja para serem todo de Deus, por meio do sacerdócio católico, a vida religiosa e consagrada. Que o Senhor venha na unção dos enfermos. Diga-se de passagem que a gente apresenta a Deus os nossos doentes, como apresentamos hoje. Levar a Eucaristia para aqueles que estão próximos à morte e comungar o viático, o pão da viagem. Que o Senhor venha a nós, por este banho do seu sangue misericordioso que recebemos na Santa Confissão. Vem, Jesus. Amados, e no Santo Evangelho, contemplamos depois das 7 palavras meditadas no ofício do meio-dia, apenas algumas realidades. Quando os maus, aqueles que julgavam Jesus, faziam troça do título de rei, de fato, julgar um justo é submetê-lo ao justo juízo divino. De fato, quando Pilatos ele diz o que é a verdade, mais à frente ele afirma: eis o homem, a verdade é este homem, Jesus, homem Deus. Quando fazem galhofas com Jesus Nazareno, rei dos judeus, naquela placa escrita em hebraico, latim e grego, está lá exposto a verdade. Realmente ele é o filho de José, ele é o filho da Virgem Maria, ele é de Nazaré, ele é o rei dos judeus. O mal, amados, nunca poderá mentir sobre o justo, porque a sua humilhação é glória de Deus, é verdade, revela aquilo que ele é. Levantem-se então, portanto, levantem-se aqueles que blasfemam, levantem-se aqueles que dizem contra a igreja, e eles só estarão apenas confirmando aquilo que ela sempre é, o que ela era, o que ele é e sempre será, porque a esposa de Cristo está unida eternamente ao seu Senhor, ao seu esposo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Resta-nos, amados irmãos e irmãs, e tirar as vestes da iniquidade, deixarmos neste tríduo pascal sermos revestidos pela veste branca da salvação, que o Cristo nos conquistou e ganhou para nós. Resta-nos, amados irmãos e irmãs, acolhê-lo como esposo, divino mestre,
E louvar a Deus que se revela pela beleza da igreja, pela revelação, mas também pela inspiração da igreja de unir a imagem de Cristo, a sua palavra. Ele é o Verbo que se fez carne. Que ele nasça, que ele renove, amados irmãos e irmãs, também as primícias de uma vida nova que inicia-se neste tríduo pascal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.